eu queria te perguntar agora o que a gente pode esperar de reação de mercado, de dólar, você consegue, enfim, falar um pouco sobre isso com... Perfeito, Marilis. É difícil, mas eu vi mesmo pessoas, assim, mesmo analistas mais à direita, assim, mais à direita de maneira... gente que se posiciona politicamente, esses analistas, assim, mais de direita, eles acham que, no geral, que uma possível condenação do Bolsonaro é positiva, porque sinalizaria que um candidato mais forte à direita viria e possivelmente tiraria o Lula. Ora, obviamente, são muitos encadeamentos e muitos e sis, mas eu não vejo como esse julgamento tendo, ou pelo menos o que a gente entende que vai sair desse julgamento, como gerando alguma coisa no mercado. Eu acho que a movimentação do mercado desses últimos dias é muito gerada por fatos econômicos e de política econômica, né? A ata do Copom que saiu, que o pessoal gostou, a condução da política econômica do finalzinho do governo Lula vai afetar muito aí como como os mercados vão se comportar. Eu acho que o mercado meio que precificou que o Bolsonaro vai estar inelegível e provavelmente vai vir um outro candidato na direita. A ver quem será. E não são só os mercados, né, Marilis? O nosso Pedro Doria, que hoje está em outro tipo de missão, ele tem essa tese, esse argumento, essa análise de que, e eu ouvi de uma outra fonte de Brasília também, de que tem muitos atores políticos ficando já e torcendo no campo bolsonarista. Com certeza. Não, bolsonarista talvez não, mas da direita ampla. Nem dúvida, porque daí abre um espaço gigantesco para ele se inserirem politicamente. Então... E para a direita tradicional, que gosta do bolsonarismo, usou o Bolsonaro como cavalo, né? Tentou usar, né? Um usou o outro ali, né? Eles se revezavam em quem montava em quem. Nossa, pra que essa imagem? Mas é porque é uma imagem da política mesmo, né? Desculpa, gente, eu faço esse botequismo de vez em quando. Olha, mas... diga. Não, vai diga, lá, Maria. desculpa, achei que você tinha terminado, desculpa. Não, mas é porque a direita tradicional enxergou no Bolsonaro uma oportunidade de voltar de primeiro sair do armário, em muitas coisas que se manteve ali um pouco mais discreta nos anos do lulismo, né, da centro-esquerda no poder. Coisas que eram feias desde a redemocratização, né, Flávia? Ficou estabelecido, por exemplo, que defender ditadura não era uma coisa boa, e de repente... E muitos da direita mais tradicional não defendem ainda abertamente, mas também não se constrangeram com o fato do Bolsonaro defender e se mantiveram ali do ladinho dele por causa do capital eleitoral que ele representa, do resto da sua agenda. Então, numa agenda muito fortemente ligada ao agro, a agenda conservadora e etc. Tem uns que não estão constrangidos nem em defender a anistia, né? Que é o que pega mais para mim. Justamente. Então, assim, são coisas que a direita, então, usou o Bolsonaro a direita tradicional usou o Bolsonaro para muitas coisas, o Bolsonaro, por sua vez, idem. E agora é um momento de reacomodação de forças políticas nesse campo da direita para a extrema-direita. Para muitos atores, Bolsonaro fora da equação... Abre um vácuo de poder que vai ser ocupado por alguém, certamente, e como o próprio Bolsonaro não pode ser o candidato, alguém o será, provavelmente. Então, eu acredito que o mercado já está precificado com uma provável índice, porque ele está sendo... Né, ele virou réu. Ele virou réu, então agora ele está sendo processado por tentativa de golpe e os outros 4 crimes. Então eu acredito que todo mundo já acha que ele não vai poder ser candidato de fato, né? Que ele não vai ser absolvido de nada. Haver pena e outras questões aí do jurídico, que aí nem é meu departamento. Ele já não pode, vamos lembrar. Ele vai inelegível, vai seguir não podendo. Vai seguir não podendo. Flávia, muito bem, mas diga lá, Marilis. Sabe aquela história do ninguém larga a mão de ninguém? O que a gente... Hoje é o dia 1 que as pessoas já vão começar a largar a mão do Bolsonaro. A direita é muito mais prática do que a esquerda em termos de olhar para o futuro e ver como é que a gente pode trabalhar lá na frente as eleições e quem é que está perdendo, quem é que está ganhando. Eu acho que assim, essa praticidade vai fazer com que já se comecem a fazer cálculos para saber quem é que tem mais chance na eleição do ano que vem
contra o Lula e quem é que vai poder abraçar porque a direita é um pacotão, né? Não é uma coisa só. Quem da direita vai abraçar esse pacotão que vai ter, enfim, mais chances de trazer votos e tal. Agora, Bolsonaro foi largando a mão de todo mundo ao longo do caminho, a gente viu muitas desavenças aí, muitos bolsonaristas sendo deixados para trás, desde o começo do governo, a eleição ele tinha acabado de tomar posse, o Bebiano já foi ficando para trás, Santos Cruz, a gente viu Joyce Hasselmann. Algumas a Carla Zambelli, né? Ontem foi mais um sinal dele jogar de novo na conta da Carla Zambelli, né, a derrota na eleição de 2024. O que eu estou muito curiosa agora é para ver quem é que as pessoas largando a mão do Bolsonaro, quem é que vai já começar a olhar para o futuro, porque assim... Ele não dá para tratar o Bolsonaro, jamais eu trataria o Bolsonaro como um morto político. Ele não é um morto político, ele ainda tem uma força muito grande, ele tem um eleitorado muito fiel, ele tem esse eleitorado que vai continuar defendendo todas as coisas que ele fala, inclusive gente dizendo que a eleição foi perdida por conta da Carla Zambelli ter saído pelas ruas, enfim, de São Paulo atrás de um homem, né, com a mão armada. Mas, na praticidade, olhando para 2026, ele certamente é carta fora do baralho. Então, aí é que vem, né? Desculpa, Débora, eu sei que você vem aqui para falar de economia, mas as junk de política aqui a gente não se aguenta. E você, claro, é super bem-vinda a participar. Eu quis falar de economia, vamos voltar a falar de economia. Mas já vamos, eu juro, nós vamos, mas é que eu não aguento. Porque um dos que não largaram e não estão dando sinal de que vão largar tão cedo, talvez largue ali na frente, né? Mas é o Tarcísio. E eu sei que o mercado, essa precificação que o mercado faz do Bolsonaro fora do cenário, é contando que é o Tarcísio que, assim... A expectativa da nação, eu diria que é meio que o Tarcísio... Da nação mercado, né? Da nação mercado. Não. Mas a maioria das pessoas, assim, dos analistas, pelo menos conversam com vocês, inclusive... Se vai ser o candidato do campo, do campo da direita, o candidato da direita, assim, quer dizer que a expectativa de todos é que o Tarcísio é o favorito, pelo menos, até o momento. Isso. E aí, no aspecto da torcida do mercado, também. Eu não sei dizer torcida necessariamente, mas com certeza, assim... O que está se vendo a gente tem o governo Lula que não conseguiu entregar uma coalizão mais de centro, não estava entregando as metas fiscais, inflação está alta, a taxa de juros subiu, a gente tem essa conjuntura e está todo mundo de olho para ver, ok, do outro lado vai vir quem é o favorito. O Tarcísio, na condução da economia, me parece mais palatável para esse público, sem dúvida, porque... Não é um cara que gasta vida, é um cara que entrega parceria público-privada, enfim. Privatiza também, topa privatizar umas coisas também, então é mais palatável. Uhum. Mas eu acho que, e aí, sendo um candidato com vigor, o pessoal acredita que, no mínimo, pressionaria o Lula talvez ir mais para o centro. Agora, mas é porque a minha análise política é justamente essa, que é o fato de que o Tarcísio, ele, por lealdade, que é uma virtude do campo político que é muito valorizada, não larga a mão do Bolsonaro. Mas, ao fazer isso, ele se mantém ao lado de quem? De Jair Bolsonaro, que é o cara que tentou um golpe de Estado, né? Isso, estou falando como analista política e não como juíza, porque ele não tem trânsito em julgado, ele ainda não foi condenado, mas sim, ele tentou um golpe de Estado. E aí, o público da direita e da centro-direita olha para os erros do Lula na condução econômica, na condução política, e olham para o Tarcísio. E topam, parece até aqui. A eleição de 26 vai dizer o que vai acontecer. Aí, Flávia, mas a questão que o PT sempre minimiza é o antipetismo.
É por isso que as pessoas vão continuar olhando para o Tarcísio, mesmo ele sentado ao lado do Bolsonaro, e vão continuar preferindo o Tarcísio. Agora, mesmo o Tarcísio, mesmo essa lealdade, para mim, é um cálculo político completamente com interesse. O Tarcísio quer o espólio do Bolsonaro, mas nesse momento eu não tenho a menor dúvida que ele está sentado lá na cadeira dele, vendo Bolsonaro, os tubarões nadando em volta do Bolsonaro. Pedro Doria usou essa analogia semana passada. Bolsonaro está sangrando, os tubarões estão nadando em volta, e eu tenho certeza absoluta que o Tarcísio está na cadeira olhando e está gostando do que ele está vendo. Torcendo para ser devorado logo. Torcendo para que ele seja devorado logo. Eu acho que sim, ele vai continuar ao lado do Bolsonaro enquanto ele precisar. Na hora que a eleição estiver posta, que ele de fato, porque a gente não sabe ainda, pode ser que ele queira ser candidato a governador, mas na hora, se ele for candidato à presidência, o Bolsonaro vai desaparecer do discurso dele, rapidinho. E aí anotem o que eu digo. Anotem o que eu digo. Me cobre no ano que vem. Sabia? Eu acho que ele vai ficar para esse núcleo bolsonarista do eleitorado. Ele vai continuar dizendo: olha, eu estive lá ao lado do Bolsonaro até o momento em que ele foi preso. Quando ele foi preso, eu fui visitar. Eu levei macarronada, sei lá, sabe? Eu fiquei do lado dele. Não necessariamente ele vai fazer todas essas coisas ou não vai fazer do fundo do coração. Porque eu tô querendo dizer, ele não vai repetir as coisas que o Bolsonaro está repetindo o tempo todo. Anteontem mesmo, que ele participou daquela live que o Bolsonaro jogou a Carla Zambelli aos tubarões, o Tarcísio estava lá elogiando as urnas eletrônicas, o sistema eleitoral no Brasil. Então, assim, tem um descolamento já de discurso. Ele vai deixar ele vai se tornar mais palatável para esse centro, vai tentar se tornar mais palatável para esse centro-esquerda. Em nome do público que clama por Flavinha Pistola, eu não vou aceitar esse descolamento, não, porque ele falou que está com o Bolsonaro até debaixo d'água. Ele falou que... Mas Flávia, não é você que tem que aceitar, quem tem que aceitar é o eleitor, mulher. E aí não sabe. Não é o eleitor. E eu não tô concordando necessariamente, eu nem voto aqui em São Paulo. Mas assim, eu tô entendendo assim, a discussão de vocês, mas só ver se eu compreendi bem. Vocês estão falando sobre o quanto o Tarcísio vai conseguir descolar do Bolsonaro quando deixar de ser conveniente. Não, eu não. Eu não tô falando disso. Eu tô. Então... Não, eu estou falando que se o centro e a centro-direita vão, em nome de seu antipetismo, aceitar um candidato que até o último momento agarrou na mão do golpista. Não duvidaria. Eu acho que fingir que tá tudo bem. Sim, eu acho que vão, e morro de medo disso, mas vão. Porque é isso, quando a gente sempre tem essa discussão aqui sobre o Tarcísio. Eu acho o Tarcísio golpista porque ele defende anistia para golpistas, e o Pedro diz que, na verdade, ele é só um oportunista. Eu acho o perigo do oportunista é que, se for conveniente, ele também pode ser golpista. Então, essa aceitação do centro pelo Tarcísio, ela me amedronta, mas eu acho ela totalmente possível. Não, eu também acho possível, só que eu acho que nós, como analistas políticos, como vozes de formação de opinião, porque nós somos, a gente não pode fingir que uma coisa não é o que ela exatamente é. Não, mas ninguém está fingindo, Flávia. A gente tá tentando observar a cabeça do... Não, a gente está tentando observar a cabeça do eleitor. Eu não estou dizendo que o Tarcísio vai deixar de ser o que ele é e deixar de acreditar. Eu acho que ele é um baita do oportunista, é isso. E ele vai moderar... Ele vai moderar o discurso dele. Que tem essa estratégia, vale lembrar, que é ficar tentando cavar o espólio político do coleguinha. Não te acusei disso não, Marilis. Estou falando nós, o nós proverbial, nós maior, nós sociedade. Nós sociedade que pensante, que estamos discutindo esse assunto. Eu não vou esquecer que o Tarcísio ficou agarrado no Bolsonaro até o último instante. No dia em que ele, na véspera dele ser denunciado formalmente, não, ele já tinha sido denunciado, do Supremo aceitar a denúncia por tentativa de golpe, ele ficou lá até o fim. Mas tem gente que vai aceitar. Ô, Flávia Pistola. Flavinha Pistola.
Flavinha Pistola, vamos lembrar de uma coisa? Lá atrás, quando a gente estava saindo da pandemia, tinha analistas políticos que faziam uma projeção de que o Bolsonaro não chegaria nem no segundo turno, por conta da popularidade dele, que estava ainda muito baixa, por tudo que a gente tinha vivido na pandemia. Olha o que aconteceu. As pessoas esquecem, as pessoas não têm memória. As pessoas hoje não estão fazendo o que você falou que elas têm que fazer, que é pensar. As decisões são tomadas no fígado. A gente está numa sociedade que, mais do que polarizada, é uma sociedade que está dividida. As pessoas estão de um lado ou estão de outro. Então, assim, as pessoas vão esquecer. Lá na frente, muita gente vai enfiar o dedo na goela e não vai lembrar que o Tarcísio defendeu todas as atrocidades que ele defendeu ao lado do Bolsonaro e vão votar contra um candidato, seja o Lula ou seja um outro candidato da esquerda, do PT, vão acabar sim votando. Claro que tem um caminho... Só para terminar aqui, Débora, claro que tem um longo caminho pela frente, mas assim, eu não sou nada otimista. A Tatiana Salles diz aqui, Flavinha Pistola, o eleitor votou no Bolsonaro depois da pandemia. É isso. Exato, e mais que isso, eu acho que vai ter gente lembrando disso e pensando, eu topo quase qualquer coisa, mesmo a galera que topou votar no Lula, eu acho que parte dos votos que o Lula ganhou do centro, da centro-direita, que topava qualquer coisa que não o Bolsonaro, vai dizer, olha, o Tarcísio não é o Bolsonaro, foi um cálculo político, porque tem muita gente que acompanha política e tá vendo essas análises, ele é oportunista, vai ter a leitura do Pedro. E com voto, e nesse caso dando voto Tarcísio, ele é um cara oportunista, ele não vai tentar dar um golpe, vou votar nesse cara porque ele não é o Lula. Vai ter gente e já tem gente dizendo que vai fazer isso caso ele seja candidato. Então eu não tenho nenhuma dúvida de que isso vai acontecer. Resta saber se são votos o suficiente para levá-lo, né, a considerar ser candidato e a eu acho esse cálculo deprimente. Eu acho esse cálculo desonesto. Eu acho esse cálculo. Olha, gente. Como assim desonesto, Flávia? Como assim cálculo desonesto? É desonesto, porque você pega... Veja só, antigamente a gente decidia voto, na época da polarização PSDB e PT, tinha fígado, tinha briga de foice no escuro, tinha de tudo, mas tinha também avaliação de um governo que me desagrada, mas... Não vou, em São Paulo, eu fiz muito isso. Putz, esse governo aqui me desagrada, mas eu vou votar nesse fulano porque o ciclano vai fazer um governo tenebroso e eu não quero. Aí é aquele voto útil, pensando, tá? Que foi o que muita gente fez, achando que, bom, diante de Bolsonaro, Lula representa exatamente esse cálculo. O governo Lula atual, Lula 3, tem problemas graves, sérios, que estamos tratando aqui. Principalmente na seara econômica, que a gente trata aqui, a gente critica muito o governo Lula, principalmente na seara econômica. Há espaço para outras críticas, há o espaço da crítica da segurança pública, há o espaço, enfim, de pouco resultado a mostrar. Mas, comparado ao que foi o governo Bolsonaro, ainda, para mim, ainda é um monte de passo para frente e outras patinadas. Sim. Mas o governo Bolsonaro foi um governo de destruição, né? Em 250 frentes. O governo Lula é de erros importantes em outras frentes, de outros consertos da destruição. E aí, mesmo assim, a pessoa vai olhar a pessoa que ficou lá do ladinho do Bolsonaro e vai falar, não, beleza, não, é porque o Lula não dá. Ah, gente. Vai. Eu acho. Vai. Flávia vai fazer. Mas... Olha, assim, a gente sabe muito bem o que foram 4 anos de Bolsonaro. Nós, jornalistas, enfim, foi muito difícil. Eu, pela primeira vez na minha vida, falei abertamente em quem eu iria votar, declarei meu voto no agora presidente Lula, coisa que eu nunca fiz, porque eu acho que, assim, eu apanho de todos os lados, apanho da direita, apanho da esquerda, porque, assim, eu tento ser muito equilibrada na visão que eu tenho. Eu acho que isso ainda vai acontecer na próxima eleição,
das pessoas se posicionarem de uma forma. Não sei se vai ser o meu caso, mas infelizmente a gente ainda está longe de voltar para um momento de equilíbrio em que as pessoas consigam analisar propostas, consigam analisar, por exemplo, o que o governo está fazendo, o que o governo não está fazendo, e decidam o seu voto desse jeito. Eu acho que, infelizmente, a gente ainda vai decidir a próxima eleição como se decide uma partida de futebol, uma torcida de um lado, uma torcida do outro. É muito triste. Eu concordo com você, eu sei que é desanimador. Eu acho que a gente tem o nosso papel como jornalista, a gente está aqui informando, falamos com todas as letras, Débora, inclusive, ali dizendo... O Tarcísio é um oportunista, não significa que as pessoas vão ter essa visão e, ainda que tenham, vão escolher Tarcísio em detrimento ao Lula ou, enfim, à esquerda. Agora, como a gente está falando... E honestamente, eu acho que fica um recado para a classe política que não dá para dizer, não, mas ele está sendo oportunista, então eu que sou o cara que está concorrendo com o outro lado, já estou ganho. Porque eu acho que a eleição americana deixa uma lição que você precisa ir atrás dos seus votos. Não adianta você dizer, não, mas eu acho que fulano está votando de um jeito errado. Tem uma literatura do voto que fala muito sobre como as pessoas tomam essas decisões. Tem gente que... A gente consegue ter, graças a Deus, o privilégio de estar aqui discutindo na minúcia as propostas e tudo. Muita gente não tem a banda larga mental, o espaço mental de fazer isso, infelizmente. Então, muita gente vai usar vai perguntar para o vizinho, vai perguntar para o amigo, vai pedir indicação de alguém enfim, e alguém que elas respeitam, e por aí vai, e esses votos vão se formando. Eu acho que é importante que as classes políticas estão se preocupadas com esse cenário, não só jornalistas e analistas, mas a classe política, os políticos querem esses votos, façam o trabalho de campo, porque não pode ser culpa de terceiros que A ou B ganhou ou perdeu. Não, perfeito. Eu acho que é bem importante salientar isso, porque, afinal de contas, o eleitor é soberano. E a gente precisa preservar e tentar dar o máximo de informação para quem está em casa, para a decisão ser o mais informada possível. Você fez muito bem em falar isso, porque isso me coloca de volta no meu eixo. Sair do modo pistola, volto para o modo elegância e análise imparcial. Até pistola você fica elegante, Flávia Tavares. O pessoal ficou super animado aqui no chat, Flávia, com essa nossa conversa aqui. Agora, eu queria... O pessoal ficou super animado aqui no chat com a nossa conversa. Que bom, que bom. Agora, Flávia, eu queria trazer um comentário do Oscar Fergutz aqui, que ele pede, por favor, que eu garanta que você leia esse comentário, que é importantíssimo. E ele fala que é preciso ponderar o papel do jornalismo na construção dos eleitores do Bolsonaro pós-pandemia e manda um força Flávia Tavares. Oscar, eu vou discordar um pouco de você aqui, porque eu sou uma pessoa que só Deus e a minha terapeuta sabem o quanto eu reflito sobre jornalismo todos os dias, assim, porque... A partir do momento que você abre o microfone para falar com alguém, você tem que assumir toda a responsabilidade por aquilo que você está dizendo. E não é uma tarefa simples que você desliga aqui, vai para casa e fala, eu fiz o meu hoje, beleza. É um exercício muito diário. E eu acho que durante a pandemia e no pós-pandemia... não é uma coisa que dê para você apontar sobre a imprensa, de que a imprensa ficou ao lado do Bolsonaro, então que a imprensa passou pano para o Bolsonaro, diminuiu os erros do Bolsonaro. A imprensa virou praticamente o Ministério da Saúde na pandemia, sabe? Tinha emissora derrubando programação, colocando programa de tira dúvida no ar, ensinando a fazer máscara. Fazendo mutirão para trazer o número de mortes todos os dias, porque o governo não estava... Ficou sem dados e montou um pool de veículos da imprensa que o jornalista ficava lá, juro, com lápis, assim, pegando o número de estado por estado, somando. Então, especificamente nesse caso, eu fico muito orgulhosa de ser jornalista e de ter participado dessa cobertura e dessa luta contra a desinformação que houve durante a pandemia. Eu acho que especificamente na pandemia não dá pra gente falar isso da imprensa. Gente, mas eu quero muito bem, eu concordo com você, na pandemia, no pós-pandemia, na CPI da pandemia, depois, com todas no dia da eleição, gente, a cobertura da imprensa mostrou a Polícia Rodoviária Federal fazendo o que fez. No dia 12 de dezembro, que foi aquele dia
da diplomação do Lula, em que o pessoal que estava acampado lá em Brasília atacaram o ônibus, invadiram a Polícia Federal, a imprensa cobriu, estava todo mundo lá. Então, assim, e mesmo antes, no ano eleitoral, eu acho que a imprensa, de uma maneira geral, a imprensa tradicional, a imprensa alternativa, fez um trabalho bom, mostrou, por exemplo, que o Bolsonaro estava passando todo tipo de medida que furava tudo de limite fiscal do planeta, como acontece em tudo que é ano eleitoral, inclusive, e eu vou trazer esse assunto para a Débora, porque a ministra Simone Tebet andou falando disso também, mas a imprensa cobriu que o Bolsonaro estava fazendo isso. Denunciou, tá furando, tá criando todo tipo de benefício disso, benefício daquilo, deu benefício para taxista, deu benefício para caminhoneiro, deu benefício para todo mundo que conseguiu, ninguém né? PEC dos combustíveis no início do ano. Teve de tudo. E a imprensa cobriu. Então, mesmo no pós-pandemia, eu acho que a imprensa, nos anos Bolsonaro, diante das limitações, inclusive, que aconteciam de cobertura, fez seu papel. Eu acho que é muito mais discutível nos anos antes do Bolsonaro. E aí, só que isso exige um outro programa inteiro, e eu super me disponho, inclusive, porque... enfim, eu tenho muito a falar sobre esse assunto, mas eu preciso andar com o programa aqui. A diretora pediu para eu contar que o Bolsonaro se manifestou depois do acolhimento da denúncia pelo Supremo, chamou o julgamento de, abre aspas, teatro processual, disse que o objetivo é tirá-lo das eleições de 2026. Bolsonaro, meu querido, você já está fora das eleições de 2026, eu não sei mais como te dar essa notícia, meu caro. Né, gente? Né? Mas, enfim, bom, isso posto, eu queria pegar o teu gancho de lembrar que o voto é soberano, que veja, os eleitores têm que votar do jeito que eles querem votar. A gente fica aqui falando de democracia, eu falo que o cálculo é desonesto, é honesto. Não, o cálculo é o que você tem que fazer, você, meu querido eleitor, leitor, espectador. E o governo Lula não acabou, o governo Lula ainda está acontecendo. Precisa mostrar resultado, precisa ter entrega, principalmente na economia, porque é um dos fatores decisivos na hora do voto. Isso posto, ata do Copom, Simone Tebet e Lula no Japão. Parece que as coisas não têm a ver, mas tem. A ata do Copom explica por que aumentou os juros mais uma vez. A Simone Tebet falou de equilíbrio fiscal, mas jogou para depois da eleição. E o Lula falou de protecionismo sendo um princípio de ignorantes. Concordo. Então... Concordo com o Lula. Ponto. Se ele seguir o que ele mesmo está falando... Isso é tão bom. E... a ata do Copom, com os sinais que ela deu, mas a ministra Tebet... ajudar um pouquinho aí a não deixar só para depois de 2026 o ajuste fiscal. Ainda dá. Mas é um milagre. Então, é um milagre político, né? É sempre legal você conversar com economistas que eles vão dizer, olha, isso é um problema da economia política, ou seja, é um problema da política, né? Que é o Lula chegar no Japão e falar que quer abrir o mercado de carne, muito importante, porque vão mandar uma expedição japonesa para vir ver questões sanitárias, ver se a nossa carne é boa e a nossa carne é boa. Espero que isso dê certo. Mas faz uma piada, assim, o homem chegar, a gente é um dos países mais protecionistas na área industrial, né, na parte de indústria, e dizer para os japoneses que na frente dos japoneses o protecionismo é um princípio de ignorantes, e se colocar tão contra o protecionismo que é praticado aqui no Brasil desde sempre, não só no governo dele, mas também nos vários anos de governo do PT. Então, eu gostaria muito que após isso o Lula chegasse e dissesse, então, gente, vamos baixar as tarifas, eu seria muito feliz. Isso aliviaria alguma pressão inflacionária, daria mais acesso a empresas brasileiras e a consumidores brasileiros a produtos melhores, como a gente sempre trata por aqui. Mas, assim, é muito difícil ver compromisso e uma liderança do Lula nessa frente. Ele deixa os ministros discutirem, tem o pessoal que é contra. A Gleisi Hoffmann, que era a pessoa que mais criticava o ministro Haddad dentro do próprio PT, é ministra também agora. Então, eu não tenho tanta esperança assim no fim do túnel sobre muitas entregas vindo nesse segunda metade de mandato na área econômica, não, Flávia. Infelizmente. Agora, tem uma coisa. A ministra Gleisi, dos poucos movimentos que ela fez até aqui,
dos poucos não, mas dos movimentos mais marcantes que ela fez até aqui, como ministra, um deles foi se aproximar do Haddad, buscar essa aproximação. Na verdade, esse movimento duplo político e econômico, ele é curioso, porque a Glaze, que ninguém apostaria que se aproximaria tanto do Haddad, a não ser que ela realmente vestisse o figurino do cargo, e aparentemente, pelo menos nos primeiríssimos sinais, né? A ver. Ela fez um movimento nesse sentido, então pegou o Lira pela mão para ajudar na votação. Nem lembro que votação que foi, menina, parece que é tudo um dia só. Alguém me lembra aí, me ajuda, mas teve isso dela chamar o Lira para ajudar a articular a votação, que eu já não lembro mais qual é, que vão me ajudar. Aí visita o ministro do gabinete do Haddad, fala pró-agenda Haddad publicamente. E a ministra Simone Tebet, que veio para a Frente Ampla como uma das vozes liberais e com uma visão da economia pró-ajuste fiscal, pró-controle de gastos, tanto que foi para uma pasta crucial para isso, que é a do planejamento. E criou, né, e centralizou a avaliação de política pública numa secretaria, que é super importante. E aí... peraí que veio aqui. Glaze intervém e recorre à Lira para manter poder do governo de cancelar despesas no orçamento. Exatamente. Então, assim, era uma agenda cara ao Planalto, importante, então manter algum controle do orçamento no Planalto e não jogar tudo para o Congresso, que é gastador, que critica o Executivo e vai lá e gasta, né? Aprova várias coisas, sim. Mas, enfim, mas pegou no braço do Lira. Uma coisa à altura de sua pasta, né? E a Tebet, em compensação, pelo menos pela entrevista que deu ao Valor Econômico, não é a primeira vez, ela já tinha falado isso na Globo News também, deu a entender que, olha, ajuste fiscal, beleza, gostamos, é importante, mas veja bem, a eleição... Me parece que ela está calibrando as expectativas de mercado. Tipo, gente, a gente não vai conseguir entregar, não vamos conseguir fisicamente fechar a conta, não vai fechar. Estão avisando. Me parece que deixaram para ela esse papel de ir calibrando as expectativas de mercado. Como o Copom faz, inclusive, com o relatório, ela está fazendo. O que o Copom fez com o relatório? O relatório meu objetivo é o que eles disseram foi o seguinte: olha, a gente vai continuar aumentando a taxa de juros, mas num ritmo menor, então as expectativas são, em vez de continuar aumentando em um ponto, que é bastante, assim, para quem acompanha a política monetária, um ponto de uma vez só é bastante coisa. Disseram assim, a gente vai continuar monitorando, vai ser o próximo aumento, dependendo de como for se comportar a inflação e a atividade econômica, a gente deve aumentar ainda 0,5. O que os analistas chamam de oposição hawkish, quer dizer assim, o Banco Central está levando a sério o combate à inflação, ou seja, não vai encerrar ainda o ciclo de aumento de juros para combater a inflação. Mas, no parágrafo 19, segundo me consta, lá pelo meio, fala que está de olho aí para não gerar uma recessão e, enfim, ou seja, não pesar muito a mão. Eles falam que existe um efeito retardado, ou seja, ele aumenta a taxa de juros aqui, o efeito da inflação leva um tempo. Se alguém tiver curiosidade, tem um simulador do Fed americano, mas é parecido, em que você vira o presidente do Banco Central americano. Olha aí. E aí você vê bem claramente como você tem que ficar muito de olho, senão você gera ou uma inflação absurda ou uma recessão absurda. O que não é gamificado em 2025? Recomendo. Né? Quem tiver curiosidade, tem um simulador do Fed na internet já desde muito tempo. É bacana para você entender esses movimentos. Então, esses atos elas são importantes para... Assim como entrevistas de políticos e de ministros ajudam a gente a entender, o que o governo está pensando para o futuro? Qual a expectativa deles? Me parece que coube a Simone dar a não tão boa notícia, não vou dizer má notícia, mas a não tão boa notícia, que é uma coisa que vários economistas vêm avisando, olha, não vai ter ajuste fiscal nesse mandato, vai ficar para o próximo se a gente der muita sorte e as coisas caminharem. Então, me parece, não é que ela está jogando contra, é que ela está tentando alinhar, avisar para as pessoas sobre ajustar as expectativas. Por um lado, o quanto antes isso acontecer, para o governo é melhor mesmo, porque o ano que vem, ano eleitoral... pode ser Lula, pode ser Dilma, pode ser Fernando Henrique, pode ser Bolsonaro, pode ser quem for. Todos os governos aumentam seus gastos para se manter no poder, para conseguir a reeleição. O Bolsonaro disparou isso à enésima potência e não conseguiu se reeleger. Foi o único.
A Dilma disparou isso à enésima potência e foi empichada. O Lula, nos outros 2 mandatos, né, em que ele fez isso, não foi nem empichado e conseguiu se reeleger ou fazer sua sucessora. Dessa vez, a ver, porque que vai aumentar, vai. E ainda mais que vai aumentar porque o Congresso sequestrou uma boa parte do orçamento, sobrou muito pouco para o governo manejar, e o governo vai precisar manejar na tradição política atual, que não temos no horizonte nenhuma mudança para acontecer.